Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, a mensagem que eu vou gravar hoje é de extrema importância. Então, logo de antemão, eu já peço para vocês o seguinte: que vocês compartilhem essa mensagem com outras pessoas, com outros cristãos, porque hoje eu vou falar sobre as atitudes que agradam ao nosso Deus, que são aprovadas, são boas, são agradáveis aos olhos dele e que ele espera que a gente viva essas atitudes no nosso dia a dia, para que dessa maneira nós possamos dizer que somos verdadeiramente seus servos fiéis e os seus filhos obedientes. No último vídeo, eu falei sobre as práticas religiosas. Só vou pegar um pequeno pedaço só para relembrar vocês. Eu falei que as práticas religiosas, oração, jejum, louvor e etc., elas não valem de nada se não estiverem cheias do Espírito. Se você que está praticando elas não está cheio do Espírito Santo. Mas eu também falei no vídeo que existem algumas atitudes que são aprovadas por Deus que permitem que você se preencha espiritualmente falando. E aí sim, você deu o verdadeiro significado e poder para essas práticas religiosas. Só que eu não falei naquele vídeo, vou falar nesse. Só que eu dividi esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre 3 delas. E a segunda parte eu vou falar sobre mais 3. Ou seja, no total, eu vou falar sobre 6 atitudes que agradam a Deus e que nós, como cristãos, devemos buscar viver essas atitudes no nosso cotidiano. Beleza? Então vamos começar. A primeira atitude seria a obediência. Meus irmãos, nós não podemos nos considerar servos do Deus Altíssimo e muito menos os seus filhos se nós não vivemos em obediência, em concordância com o que diz a palavra dele. A palavra dele diz para amarmos e nós não amamos. A palavra dele diz para perdoarmos, a gente não perdoa. A palavra dele ele nos diz para não mentirmos, a gente mente. A palavra dele diz para não trairmos, a gente trai. Não adianta de nada. Você não está vivendo uma vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus, segundo essa primeira atitude, é você viver uma vida de obediência. Tudo que a palavra de Deus diz para você fazer. Eu estou falando tudo, não é só uma parte não. Cuidado com isso também, tá? Isso pode ser uma armadilha. Muitas pessoas podem pensar assim: ah não, eu não cumpro a lei 100%, mas eu cumpro ela 50%, 60%, 70%. Meu irmão, pelo amor de Deus. Cuidado, isso é uma armadilha perigosa. Não permita que o diabo coloque essa mentira na sua cabeça. De que se você cumprir apenas 80, 90%, tá tudo certo. Não está. Se você não cumpre 100%, você não está agradando a Deus. Mas viu, Deus, estou cumprindo 99%, só uma coisa que eu não estou fazendo. Não importa o que seja essa uma coisa que você não está fazendo. Você está desagradando a Deus não fazendo essa única coisa que está faltando. Quando Deus nos chama para sermos dele, ele nos chama para sermos inteiramente, integralmente, 100% dele. Ele não chama a gente para ser apenas um pedaço dele e o outro pedaço fica no mundo. Não, meu irmão. Meus irmãos, Deus nos quer por inteiro e não apenas um pedaço da gente, não. Ou faltando um pedaço na gente. Não. Ou ele tem você 100%, ou ele não tem você 100%. E antes que você discorde de mim, vou fazer uma pergunta reflexiva para vocês. Imagina que você se casou com alguém, seja homem ou seja mulher, tanto faz. Você descobriu que a sua esposa ou seu marido é infiel. Aí ele chega para você ou ela chega para você com a seguinte conversa: ah, mas na maior parte do tempo eu sou fiel, só dessa vez que eu fui infiel. Aí eu pergunto para vocês: isso torna essa pessoa fiel? Sendo que a maior parte do tempo ela é fiel. Mas em poucas ocasiões, em algumas circunstâncias, ela é infiel. Você aceitaria o fato dessa pessoa de usar essa desculpa dizendo que ela é fiel porque a maior parte do tempo ela é fiel? É óbvio que não. Ou a pessoa é fiel ou ela não é. Nesse caso, se ela traiu você, ela não foi fiel. Não importa que a maior parte do tempo ela foi fiel. Se ela foi infiel uma vez, isso já torna ela infiel e ponto final. A mesma coisa vale para o nosso relacionamento com Deus. Se a gente foi infiel à palavra dele uma vez, a gente já se tornou infiel. Não importa que a maior parte do tempo a gente é fiel. Ou nós somos fiéis em tudo que ele manda a gente fazer, ou nós não somos. Vamos para
João 14, versículo 21. Está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, é a palavra de Deus dizendo o seguinte: que somente aquele que o ama é aquele que cumpre os seus mandamentos. Você pode dizer para Deus que o ama, mas você cumpre seus mandamentos? Você faz a vontade dele? Se você não cumpre os mandamentos dele, se você não conhece e não cumpre eles, você não o ama. E o que ele quer de você é isso. Ele quer que você o ame. Mas como eu posso amá-lo se eu não cumpro os seus mandamentos? Bom, se nós formos em Lucas 6, versículo 46, nós encontramos: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, é Jesus perguntando para você: você vive me chamando de Senhor quando você está ali na igreja ou até mesmo em casa, tá louvando, tá cantando, tá sei lá do quê, você me chama Senhor, Senhor o tempo todo. Mas você vive o tempo todo em discordância com a minha lei. Eu digo para você fazer uma coisa e você faz outra completamente oposta. Eu digo para você falar a verdade e você mente. Eu digo para você ser fiel, você trai. Eu digo para você perdoar, você não perdoa. Eu digo para você desejar o bem ao próximo, você só deseja o mal. Então, de que adianta você chamar ele de Senhor? Meus irmãos, não adianta de nada você chamar Deus de Senhor e não viver debaixo da senhoria dele. Ou seja, não viver de acordo com o que os mandamentos dele mandam você fazer, dizem para você fazer. Você está desagradando a Deus e assim você está ficando vazio de espiritualidade, vazio da presença dele na sua vida. Entenderam? Vou fazer aqui uma comparação bíblica também. Olha só, imaginem a vida de... Imagine a vida de Josué e a vida de Saul. No caso, estou me referindo ao rei Saul. Pessoal, quando Josué estava peregrinando no deserto junto com os outros israelitas, ele foi o único, junto com outra pessoa chamada Caleb, eles foram os únicos que Deus disse: eles vão entrar na terra prometida. Daquela geração que entrou no deserto, somente 2 homens, e entre eles Josué, entraram na terra prometida. Todos os demais morreram no deserto. Por que, Vilde? Porque não foram fiéis e perseverantes no cumprimento da palavra de Deus. Viviam se rebelando contra Deus o tempo todo, descumprindo seus mandamentos. Por isso que eles não entraram na terra prometida. E Saul? O rei Saul. Ele cometeu muitos erros, tá, pessoal? Que isso fique claro. Mas eu vou falar sobre um aqui em específico, que é referente à obediência da lei. O rei Saul, ele entrou em guerra contra um povos inimigos, chamado Amalequitas. Deus já tinha dito para ele que a vitória já era dele. Ó, já entreguei a vitória nas suas mãos, tá? Tudo que eu quero agora que você faça é o seguinte, que quando você conseguir alcançar a vitória contra os Amalequitas, eu quero que você entre na cidade e mate todo mundo. Tanto seres humanos quanto animais. Saul recebeu a vitória que Deus tinha prometido para ele, mas na hora dele fazer a parte dele, ou seja, que era obedecer a Deus, o que foi que ele fez? Ele poupou a vida do rei dos Amalequitas e poupou a vida dos animais. E a desculpa dele foi: vou oferecer esses animais em sacrifício para Deus. Essa foi a desculpa dele. E o que foi que Deus fez? Através do seu profeta Samuel, ele chegou até Saul e disse o seguinte: você não será mais rei de Israel. Outro homem vai ocupar o seu lugar. E esse outro homem foi Davi. Então vocês estão vendo? Josué obedeceu a Deus e ele recebeu a terra prometida. O rei Saul desobedeceu a Deus e ele perdeu sua coroa. A terra prometida e a coroa representam o quê? Aqui na mensagem que eu estou querendo transmitir. Representa os planos de Deus para sua vida. Representam as promessas de Deus para sua vida. Deus tem algo grande na sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele tem uma coisa muito poderosa que ele quer realizar na sua vida, uma grande obra. Mas isso depende também da sua obediência. Se você está obedecendo a ele, se você está agradando a ele. Então eu fico uma pergunta reflexiva antes de irmos para a próxima. Você vai ser como Josué, que foi fiel e perseverante no cumprimento dos mandamentos do Senhor, e você vai herdar a terra prometida? Ou você vai ser como Saul,
que não foi fiel e perseverante no cumprimento dos mandamentos do Senhor e perdeu a sua coroa. Agora vamos para a próxima. Segunda atitude que agrada o nosso Deus: santidade, meus irmãos. Você tem que viver em santidade. Primeiramente, para quem não sabe, o conceito de santidade significa separado. Como assim, viu, de separado? Exatamente isso. É você ficar separado do pecado. Quando você vive uma vida separado, à parte, longe do pecado, você vive uma vida santa. É isso que significa ser santo. Viver uma vida à parte do pecado. Você não vive uma vida cheia de pecado, rodeado de pecado na sua vida. Nos seus pensamentos, nas suas palavras e também nas suas atitudes. Você busca viver em santidade por inteiro. Isso é que é viver em santidade e isso agrada o nosso Deus. Deus gosta de quem, Ele está próximo, na verdade, de quem vive uma vida de santidade. Se nós formos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nós encontramos: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo aqui, e para a gente fazer o seguinte: em toda a nossa maneira de viver, em todos os atos da nossa vida, em todas as coisas que a gente pensar, falar e fazer, devemos agir com santidade. Nunca, jamais devemos nos corromper com as coisas pecaminosas dessa vida. Temos que viver em santidade para agradarmos o nosso Deus. E também, se nós formos em Hebreus 12, versículo 14, nós encontramos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pessoal, aqui, ó, uma ênfase para essa parte aqui. Sem santificação, de maneira alguma, veremos ao Senhor. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: se nós não vivermos em santidade por inteiro, nós jamais veremos o nosso Deus. Em outras palavras, não estaremos com Ele no seu reino. Jamais iremos viver com Deus no reino dele se não buscarmos viver uma vida santa. Então, se você está vivendo uma vida pecaminosa, fazendo o que é desagradável, abominável, nojento aos olhos de Deus, traição, mentira, falsidade, fofoca, entre outras coisas, pare de fazer isso, meu irmão, antes que seja tarde demais. Deus está se afastando de você, porque você está vivendo uma vida pecaminosa e Ele quer que você viva uma vida santa. E lembre-se, sem santidade, como está escrito aqui, é impossível que a gente veja o nosso Deus. Não podemos vê-lo nem viver com Ele se vivemos uma vida pecaminosa. Nós temos que viver uma vida santa. Não é tarefa fácil, eu sei. Antes que você fale assim, mas Hildo, isso não é fácil. Eu sei disso. Não é fácil para mim também. Mas todo dia a gente tem que buscar viver essa vida santa e pedir constantemente em oração para que Deus nos capacite para vivermos essa vida santa, porque senão jamais veremos Ele e jamais viveremos com Ele no reino dele. Vou fazer aqui também uma outra comparação. No caso, uma comparação entre a vida do profeta Daniel e a vida do rei Salomão. Pessoal, Daniel, vou resumir a história dele. Ele só tinha 14 para 15 anos de idade quando ele foi levado da sua terra para a corte de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ele foi levado para ser treinado e se tornar um novo conselheiro do rei. Mas ele, mesmo com pouca idade, imagina, ele só tinha 15 anos de idade, ele tinha 14 para 15 anos de idade, era um adolescente. Imagina, ele estava em pleno vigor, era um jovem bonito, de acordo com as escrituras, e ele estava cercado de todo tipo de luxúria e prazeres carnais. Porque na corte de Nabucodonosor tinha de tudo. Tinha dança, tinha vinho, tinha as melhores iguarias, os melhores pratos, os melhores banquetes, tinha, com certeza absoluta, prostitutas, entre outras coisas. Ou seja, era um ambiente assim regado de pecado, cheio de prazer carnal ao lado. Daniel não se contaminou com nada disso. Ele, que era um jovem dedicado e fiel a Deus, um homem que conhecia Deus e que o servia de todo o seu coração, tinha amor e temor para com ele e os seus mandamentos, ele não se contaminou com nada. Mais uma vez, lembrando, Daniel era apenas um adolescente.
Ele nunca tinha experimentado os prazeres carnais, as maravilhas, as delícias que a carne gosta, que a carne ama experimentar. Ele nunca tinha experimentado aquele banquete que era servido na corte de Nabucodonosor, que aquela comida, inclusive, era oferecida para os falsos deuses que eles acreditavam. Daniel nunca tinha experimentado aquela comida e decidiu não experimentá-la porque ele sabia que ela era suja, sabia que estava cheia de pecado ali. Daniel nunca tinha experimentado vinho e ele se recusou a beber o vinho que era servido na corte de Nabucodonosor. Daniel, ele não participava das farras e das danças antes da corte de Nabucodonosor, porque ele não queria se contaminar com aquele pecado. E ele também, com certeza absoluta, ele era virgem, ele não ficou com nenhuma mulher, com nenhuma prostituta lá da corte de Nabucodonosor. Ele não queria se contaminar também com esse pecado. Então olha só, quantos prazeres ele rejeitou? Iguarias, festa, vinho, mulheres, tudo isso ele rejeitou. Ele rejeitou, sabe por quê? Porque ele preferiu viver uma vida santa, uma vida que agradava aos olhos do Deus que ele amava e temia, e cumpria os seus mandamentos fielmente. Agora vamos para Salomão. Salomão, pessoal, podem falar o que quiserem dele. Ele era de fato o homem mais sábio que já existiu, mas ele era um fanfarrão. Desculpa, que a verdade tem que ser dita. Ele era um fanfarrão. O cara gostava de festa, de farra, de bebida, de ter muitas mulheres à disposição dele. Era essa vida que ele vivia. Ele vivia uma vida regada de luxúria e de prazeres carnais. Só que ele mesmo, palavras dele, tá? Não minhas, ele mesmo se dizia vazio. Ele dizia que se sentia vazio. Pensem comigo, um cara que tinha tudo. Tinha riqueza, tinha reino, tinha poder, tinha glória, tinha vinho, tinha festa, tinha farra, tinha mulheres, tinha tudo. Ele se dizia vazio. E a pergunta que fica é, por quê? Porque, pessoal, nada de material que existe nesse mundo e temporário é capaz de preencher o vazio que existe aqui dentro do ser humano. Porque a nossa natureza, isso nós já nascemos com ela. Nós temos a natureza de adoradores. Nós queremos buscar o nosso Deus, se entregar para o nosso Deus para estarmos preenchidos, para sentirmos a verdadeira paz e a verdadeira felicidade em sua plenitude. Para sentir isso na sua vida, você precisa viver uma vida de adoração a Deus e não de adoração aos prazeres carnais. Vocês percebem a diferença entre os dois? Um vivia uma vida de paz e de felicidade, porque estava perto de Deus, e o outro vivia uma vida de vazio e de infelicidade, porque estava longe de Deus. Então, meus irmãos, vou deixar uma pergunta reflexiva para você. Você vai ser como Daniel, que buscou viver uma vida santa e era próximo de Deus por causa disso, e se sentia feliz e em paz, porque tinha a presença de Deus na vida dele? Ou você vai ser como Salomão, que vivia regado de luxúria e de prazeres carnais e se sentia vazio, porque estava longe de Deus? Então agora vamos para a terceira e última atitude, que é referente à boca, o que sai dos lábios, que é você cultivar lábios puros. Meus irmãos, é fundamental que você mantenha a sua boca pura. Em que sentido? No sentido de que você não fala coisas que não são aprovadas pela palavra de Deus. Tudo que não é aprovado pela palavra de Deus, seja mentira, seja engano, seja fofoca, seja maldição, qualquer coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, qualquer coisa que você fala que não está de acordo com a palavra dele, você tem que evitar falar. E você tem que falar o oposto. Você tem que falar a verdade, você tem que falar o certo, você tem que falar coisas que não confundam as pessoas, você tem que evitar falar fofoca e etc. Você tem que guardar sua boca somente para falar o que a palavra de Deus aprova e não o que ela desaprova. Se nós formos em Mateus 12, versículo 37, nós encontramos: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É a palavra de Deus dizendo o seguinte para você. Dizendo que, se você não tomar cuidado com o que sai da sua boca, você pode ser condenado por causa disso. Pelas nossas palavras, nós podemos ser justificados, ou seja, absorvidos dos nossos erros, dos nossos pecados, ou pelas palavras que saem da nossa boca, nós podemos ser condenados pelos nossos erros. Então, para você ver o poder que nós temos na nossa língua. Através dela, nós podemos ser absorvidos perante o nosso Deus pelos erros que já cometemos,
ou nós podemos ser condenados pelos erros que nós cometemos. Então, cuidado, muito cuidado com o que sai da sua boca. É como eu sempre digo, se não for para você falar alguma coisa que seja algo agradável, algo aprovado a Deus, é melhor você se silenciar. Em silêncio, meu amigo, até o tolo é sábio. E se nós formos em Mateus 15, versículo 11, nós encontramos: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Ou seja, é a palavra de Deus dizendo o seguinte: não se preocupe com o que entra, se preocupe com o que sai. Porque o que sai da sua boca, se for algo bom, algo agradável, algo plausível para Deus, apreciado por Deus, que agrada a Ele, então você está se limpando. Agora, se você fala palavras que são desagradáveis, palavras ruins, palavras pecaminosas, isso desagrada a Deus, isso está contaminando você. O que é agradável a Deus limpa você e o que é desagradável a Deus contamina você. Então, evite falar palavras que não são aprovadas pela palavra de Deus e que são abominação aos olhos e ouvidos dele. Ok? Mais uma vez, vou fazer uma comparação com Paulo e com o povo de Israel que peregrinou no deserto. Pessoal, por que Paulo era um homem muito abençoado por Deus? Porque ele era um homem que vivia o que ele pregava. Ele falava sobre o amor, ele vivia esse amor. Ele falava sobre o perdão, ele vivia o perdão. Ele falava sobre ajudar o próximo, ele vivia isso. Ele falava sobre cuidar das pessoas que precisavam, ele fazia isso. Paulo, ele era um homem que vivia cheio do Espírito Santo. Ele era muito abençoado por Deus. A maior prova disso é que, por onde ele passava, ele curava doentes, ele expulsava demônios, ele curava cegos, curava paralíticos, curava surdos e por aí vai. Realizava grandes milagres e grandes prodígios, até ressuscitar mortos. Paulo já fez. Fora as vezes em que Deus livrou ele de grandes tragédias. Uma delas foi quando ele foi apedrejado e quase morreu. Deus o livrou disso. Outra vez foi quando ele estava num navio que acabou naufragando e ele sobreviveu. Então, Paulo ele era grandemente abençoado por Deus, por quê? Porque ele guardava, um dos motivos, né, claro, ele guardava a boca dele, a língua dele, somente para falar o que era agradável aos olhos de Deus. E ele também vivia o que ele pregava. Porque tem muitas pessoas por aí, principalmente líderes religiosos, que adoram encher a boca para ficar falando um monte de coisa. Falar que amor, falar sobre a importância do amor, do perdão, de ajudar o próximo, mas eles não têm coragem de mover um dedo para fazer nenhuma dessas coisas. Falam para os outros fazerem, mas eles mesmos não vivem. Cuidado, meus irmãos, cuidado com essa hipocrisia. Não fique pregando o que você não vive, só pregue o que você vive, ok? Paulo fazia isso. Por isso ele era um dos motivos que ele era grandemente abençoado por Deus é porque ele vivia o que ele pregava. Agora o povo de Israel, vamos lá. O povo de Israel que peregrinou no deserto. Eles viviam falando palavras de quê? Palavras de murmuração. Viviam reclamando sobre o processo que eles estavam passando no deserto antes de chegar na Terra Prometida. Reclamavam de tudo. Deus não permitia que faltasse nada para eles, nem água, nem comida, nem conforto. Mas eles viviam reclamando. Viviam o tempo todo encontrando algum motivo para reclamar, para falar alguma besteira, alguma coisa que desagradasse a Deus. Resultado, Deus mandou pragas, mandou serpentes de fogo, inclusive disse que os que estavam naquela geração de israelitas no deserto, eles não iriam entrar na Terra Prometida. Só as futuras gerações iriam entrar. E eles iriam morrer no deserto. Ou seja, eles foram amaldiçoados por Deus. Porque se Deus mandou pragas e serpentes de fogo para a sua vida, é porque você é amaldiçoado e não abençoado por Deus. Então, meus irmãos, fica também aqui uma pergunta reflexiva para vocês. Como vocês pretendem agir a partir de agora? Como Paulo, que era um homem que guardava a sua língua somente para falar o que era agradável aos olhos de Deus, e ele era grandemente abençoado por Deus por causa disso? Ou vocês serão como o povo de Israel que peregrinou no deserto e morreu no deserto também, e viviam abrindo a boca para falar o que era desagradável aos olhos de Deus e aos ouvidos dele também, e isso atraiu maldições para eles. Porque, pessoal, isso é uma coisa que eu vou até deixar claro para vocês. Quem ora atrai bênção, mas quem murmura atrai maldição. O povo de Israel atraiu maldição para eles por quê? Porque eles murmuravam ao invés de orar. Entenderam? Então, meus irmãos, era sobre essa mensagem que eu gostaria de falar hoje.
Como já falei, esse vídeo será dividido em duas partes. Falei agora 3 atitudes que agradam a Deus. Vocês já podem começar a viver essas atitudes. Caso você que esteja me assistindo agora não viva uma dessas 3 atitudes, ou conhece alguém que não vive, por favor, a partir de agora, comece a viver essas atitudes que eu acabei de explicar. Porque essas atitudes agradam a Deus. E eu tenho embasamento bíblico para falar sobre isso. Ou seja, a autoridade da palavra de Deus que garante que é assim que as coisas funcionam. Então, eu lhe peço, meu irmão e minha irmã, caso você não pratique qualquer uma dessas atitudes, comece a praticar. E se você conhece alguém que não pratica, fale com ele sobre, mande esse vídeo para ele, para que ele comece a viver essas atitudes. Comente com ele, converse com ele sobre essas atitudes, que é importante você vivê-las. Lembre-se, se nós não vivemos uma vida para agradar a Deus, é inútil ir à igreja, é inútil jejuar, é inútil orar, é inútil cantar, qualquer coisa, qualquer prática religiosa que você vive delas. É inútil. Você que está acomodado com prática religiosa, meu irmão, eu falei isso uma vez, eu vou repetir. E isso é inútil, não vai te salvar. Você está fazendo isso à toa. Você está desperdiçando o seu tempo. Deus não vai escutar você, não vai levar em consideração o que você está fazendo, enquanto você não viver uma vida que agrada a Ele. Se você, por um lado, vive a religiosidade, mas por outro, você vive uma vida que desagrada completamente a Deus, uma vida de desobediência, de pecado, de falar coisas que desagradam a Ele, você não está vivendo no Espírito. Se não está vivendo no Espírito, você está longe de Deus. E quanto mais longe você fica dele, mais longe você fica da sua salvação também. Lembre-se disso, pelo amor de Deus. Eu fico tocando nessa tecla para que fique claro para vocês o perigo que vocês estão correndo. Se continuarem vivendo de religiosidade e não de Espírito. Ok? Então, essa foi a mensagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostaria de finalizar com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, até o próximo vídeo.